O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritavam: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes dos tempos?" Ora, a certa distância deles estavam passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Meus irmãos, boa noite. Então, muito bem, hoje nós escutamos o texto evangélico onde Jesus realiza um exorcismo. É muito interessante e nós rezamos todos os dias na nossa oração pessoal a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso nós suplicamos a Deus: venha o teu reino. Mas nós sabemos que o reino de Deus, ele não poderá se estabelecer enquanto todas as forças que se opõem a Deus sejam vencidas. E uma das forças que precisa ser vencida é a ação do maligno na terra. Nós sabemos que por um ato de rebeldia, os anjos foram expulsos do paraíso. E desde então, os anjos começaram a trabalhar para roubar aquilo que Deus mais amava, que eram os homens. E é por isso que enquanto Deus não vencer todos os demônios, o reino dele não seria estabelecido aqui. O grande problema é que os demônios, eles são inteligentes, mas eles não são Deus. Então eles não sabiam quando que eles seriam vencidos. É muito interessante porque os demônios sabiam que Deus venceria, porque eles reconhecem quem é Deus. Eles sabem que eles são apenas criaturas e que Deus é Deus. Mas eles não sabiam qual seria o momento e como Deus venceria a rebeldia deles. E é por isso que eles gritam hoje nesse Evangelho: tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Os demônios, sabendo que não poderiam vencer a Deus, eles procuravam o quanto antes roubar todas as almas dos homens de Deus. Mas quando eles veem que Jesus era o Filho de Deus encarnado, eles sabiam que eles seriam vencidos ali. E é por isso que eles se atormentam com essa antecipação de Deus. Depois tem um outro detalhe desse Evangelho que eu acho interessante a gente pensar, é que no final do Evangelho diz: os homens da cidade de Gadarenos pediram-lhe que se retirasse da região deles. Muito interessante, olha o que Jesus acabou de fazer. Jesus fez um exorcismo, retirou o mal daquela cidade e mesmo assim eles expulsaram Jesus daquela cidade. Por quê? É interessante porque quem é que motivou a fofoca na cidade? Os donos dos porcos, os criadores. É interessante porque eles motivam e fazem a fama de Jesus de modo equivocado. Por quê? Quando eles viram que o produto deles tinha se arremessado ao mar
por causa de Jesus, eles falaram: se esse homem continua aqui, nós vamos ficar pobres. Porque se todas as vezes que aparece um demônio, ele mata os nossos porcos, nós estamos enrolados. Isso nos faz pensar uma coisa, irmãos, que às vezes nós preferimos os bens desta terra do que a Deus. Esses homens, vendo os seus porcos sendo causa da expulsão dos demônios, eles deveriam ficar contentes. Afinal de contas, era menos a presença do mal entre eles. Mas eles não estavam preocupados com a presença do mal, eles estavam preocupados com dinheiro. Irmãos, e muitas vezes isso pode acontecer na nossa vida. Nós ficamos preocupados com as coisas desse mundo e ficamos inquietos com as coisas de Deus. Quantas vezes nós nos ocupamos mais com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus? Estamos mais preocupados com o trabalho. Trabalhamos às vezes de domingo a domingo e não pensamos em santificar o dia do Senhor. Quantas vezes pensamos nos nossos lazeres, nas nossas séries, nos nossos filmes, na nossa academia, no nosso sei lá o quê, e não temos tempo para Deus. Porque às vezes, assim como esses homens comerciantes eram mais preocupados com as coisas deste mundo, às vezes também somos nós. Então peçamos, irmãos, hoje uma graça de que Deus seja tudo na nossa vida e que a Ele nós possamos dar o melhor de nós.